Então, pessoal, agora dando continuidade à análise do nosso conteúdo e começando a falar dos direitos fundamentais em espécie, né? Vamos então falar do artigo 5º, né? Vamos fazer agora a análise do artigo 5º e dos direitos fundamentais que a gente extrai ali desse dispositivo constitucional, tá? E os primeiros direitos que nós vamos tratar, a gente vai extrair do caput, né, do artigo 5º. O caput ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então aqui a gente já extrai o primeiro direito fundamental que iremos tratar, que é o direito à igualdade, né? Diz ainda: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, na sequência falaremos do direito à vida, bem como a liberdade, a igualdade, vem mencionado novamente, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí os termos seguintes são os incisos do artigo 5º que vão encartar, que vão trazer ali novos outros direitos fundamentais em que iremos tratar de maneira específica, ok? Primeiro direito fundamental, então, que extraímos logo do início do artigo 5º, do caput do artigo 5º, quando fala que todos são iguais perante a lei, é o chamado direito fundamental de igualdade, tá? Que tem assento no caput do artigo 5º, mas tem assento também logo no inciso 1º, né, quando fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, assim como a igualdade está mencionada em outros dispositivos, né, da Constituição, como o artigo 7º, inciso 30, que fala da igualdade salarial, né? Então nós temos a igualdade prevista em vários aspectos aqui da nossa Constituição. Quando falamos de direito à igualdade, devemos mencionar que a igualdade trazida na Constituição Federal é a igualdade fundada na máxima aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, né? Aristóteles mencionava isso na sua doutrina. Igualdade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades, tá? Então, esse direito à igualdade, ele consiste em tratar igualmente aqueles que se encontram numa situação de igualdade, ou seja, tratar igualmente os iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, né? E tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, tentando aí equilibrar essas desigualdades, garantindo assim uma isonomia efetiva, uma igualdade efetiva, plena, concreta, né? Se nós tratarmos todos de maneira igual, inclusive aqueles que se encontram numa situação de desigualdade, isso só faria aumentar ou se perpetuar as desigualdades já existentes na sociedade, tá? Então, quando nós temos pessoas iguais, nós devemos em situações de igualdade, nós devemos conceder a ela um tratamento igual. Mas quando nós temos pessoas em uma situação de desigualdade, se a gente conceder um tratamento igual, a desigualdade continua, né? E a longo prazo pode até piorar, pode até aumentar, né? Então, para situações de desigualdade, apenas um tratamento desigual que pode criar uma igualdade efetiva, uma igualdade concreta, material, tá? Então, quando falamos de igualdade nos termos da Constituição, temos que destacar que nem todo tratamento desigual oferecido pelo Estado, né, não vai importar em ofensa ao meu direito à igualdade. Não vai ser considerado um tratamento inconstitucional, tá? Porque a igualdade que a Constituição prega é uma igualdade fundada nesta máxima de tratar também desigualmente os desiguais, tá? A lei, portanto, ela não será inconstitucional. Uma lei que estabelece certas diferenciações, considerando ali aqueles fatores de discriminação, como menciona a doutrina, ou aqueles fatores de desigualação, né, visando ali atenuar essas desigualdades existentes, tá? Então, um tratamento diferenciado ofertado pela lei não torna a lei inconstitucional por ofensa ao princípio da igualdade. Na verdade, o tratamento diferenciado, o tratamento desigual, ele vai de encontro com respeito à igualdade. Ele quer, na verdade, concretizar uma igualdade efetiva,
né? E não apenas uma igualdade descrita no papel, como seria a igualdade formal, tá? Então, nesse sentido, nós já destacamos dois tipos de igualdade, tá? Nós temos a chamada igualdade formal, que é aquela concepção clássica em dizer que todos são iguais perante a lei dizer que todos são iguais, né? Mas que na situação prática, na vida prática, ela não ocorre, né, de maneira concreta. Na vida prática, o que ocorre é a existência de desigualdades no seio da sociedade, tá? E para isso é que existe a chamada igualdade material, que também é denominada de igualdade efetiva, igualdade concreta, igualdade real, né? Uma igualdade que ocorre realmente, concretamente, né, efetivamente, e não apenas de maneira escrita, previsão ali nas leis, né, na Constituição, de que todos são iguais, tá? O que seria então essa igualdade material, que é o que a Constituição prega no artigo 5º, bem como nos demais dispositivos, né, da Constituição que pregam a igualdade? É uma busca de igualdade de fato, uma igualdade efetiva, uma igualdade na vida econômica e não só nela, em todos os demais aspectos da vida social. Tá? Igualdade nas condições de trabalho, igualdade de acesso à justiça, igualdade de acesso à faculdade, né, à educação superior. Tá? Então, diante aí de situações de desigualdade, exige-se do Estado ações afirmativas, ações positivas, né, por parte do Estado, para que possa aí de maneira concreta, de maneira real, reduzir as desigualdades sociais e regionais existentes no país, que é um objetivo fundamental do nosso Estado, como nós estudamos lá no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, tá? Então, exemplificando, pensando nas pessoas que têm condições financeiras e pessoas que não têm condições financeiras de pagar as custas de um processo judicial, tá? Nós sabemos que quando nós entramos com um processo judicial, para movimentar a máquina do Estado, nós temos que recolher as custas, tá? E o Estado, ele garante aquelas pessoas que não têm condição, em razão da sua desigualdade de situação econômica, o Estado garante uma desigualação com relação ao pagamento das custas, garantindo a essas pessoas que se encontram numa situação de desvantagem econômica, de que elas podem também ingressar com a ação judicial, elas têm acesso à justiça com gratuidade, porque se elas não tivessem gratuidade e justiça, elas nunca conseguiriam acessar o poder judiciário, elas nunca poderiam ter um processo como as pessoas que têm dinheiro conseguiriam, né, pagar as custas, pagar o seu advogado. Então, em razão dessa desigualdade existente no seio da sociedade, que o Estado cria a lei da assistência judiciária, garantindo àquelas pessoas que não têm condições de pagar as custas de um processo judicial o acesso à justiça. Em situação de desigualdade com os que têm condições, o Estado, através de um tratamento desigual, garantindo a gratuidade a essas pessoas, ele garante uma igualdade efetiva, concreta, quando nós falamos de acesso ao poder judiciário. Tá? Então, não basta a Constituição dizer que todos são iguais quando falamos de acesso ao poder judiciário. Quando, de fato, na prática, nós sabemos que o exercício desse direito, né, muitas vezes ele seria impossibilitado para aqueles que não têm condições de pagar as custas de um processo judicial. Então, para o exercício efetivo do meu direito de acesso à justiça, o Estado cria a lei de assistência judiciária, concedendo às pessoas carentes, as chamadas pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas que não têm condição de pagar as custas do processo sem um prejuízo à sua própria subsistência, o Estado garante o amparo, a assistência judiciária gratuita a essas pessoas. Tá? Então dizer que a lei que concede gratuidade para os pobres e não concede para os ricos, cria uma situação de desigualdade. Porém, essa desigualdade ela vem para combater uma outra desigualdade já existente na sociedade, né? É a igualdade material, essa igualdade efetiva, que não significa apenas tratar igualmente os iguais, mas conceder um tratamento desigual quando existem desigualdades no seio da sociedade.
Tá? Então, essa é a igualdade que temos que mencionar para vocês. Esse é o direito constitucional de igualdade, né? A Constituição, ela prega uma igualdade concreta, uma igualdade efetiva, uma igualdade de fato, e não apenas descrita nos papéis, descritas na lei, né? Então o Estado, ele realmente tem que adotar essas ações afirmativas, essas medidas positivas, no intuito de aí sim concretizar o direito à igualdade, né? Garantindo que essas desigualações elas possam ser atenuadas através desses tratamentos desiguais concedidos pela lei, concedidos pelo Estado, ok? Quando falamos dessa questão do direito à igualdade, eu trago aqui uma lição doutrinária do Celso Antônio Bandeira de Mello e depois trago um julgado do STF que trata do Programa Universidade para Todos, né? Aquelas ações afirmativas do ProUni, né? Voltada a garantir vagas ali às pessoas mais carentes, aos afrodescendentes, né? Ou melhor, são para os afrodescendentes ou descendentes de índios, né? Primeiro, a doutrina, a lição doutrinária do Celso Antônio Bandeira de Mello, que vai também, com as suas palavras, explicar esse direito à igualdade que a Constituição prevê como direito fundamental. Diz o Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu livrinho Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, ou seja, um livro no qual o autor se debruça a tratar apenas do princípio da igualdade, que traz o direito à igualdade, né? Nós sabemos que a norma ela tem como base a regra ou o princípio, e o direito à igualdade ele vem com base num princípio, né? Que é o chamado princípio da isonomia ou princípio da igualdade. Diz aqui o Celso Antônio Bandeira de Mello: cuida-se nos dias atuais de se consolidar a noção de igualdade material, substancial, ou seja, concreta, efetiva, né? Que, longe de se apegar ao formalismo e à abstração, a abstração de dizer que todos são iguais perante a lei, quando de fato, concretamente não são, né? Então, longe de se apegar a esse formalismo e à abstração, recomenda-se inversamente uma noção dinâmica, militante de igualdade, no qual necessariamente são devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a perpetuação das desigualdades engendradas pela sociedade, tá? Pela própria sociedade, tá? Então essa é a igualdade constitucional, é o direito de igualdade efetivo, concreto, material, substancial, como diz o Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? E para que essa igualdade seja efetivada, deve-se ter uma noção dinâmica de igualdade, né? De tratar, dependendo do caso concreto, de maneira dinâmica, né? Tentando sempre levar em consideração as desigualdades e concedendo um tratamento dessemelhante, como diz o autor, para que possa aí sim ter uma igualdade efetiva, material, substancial, evitando-se, através de um tratamento igual àquelas situações dessemelhantes, que essa igualdade se aprofunde ou se perpetue no seio da sociedade, ok? Então essa é a noção de direito de igualdade que a Constituição prega e que vocês devem entender, tá? Já a jurisprudência que colacionamos para vocês, para tratar do direito à igualdade, né? Nós gostamos aqui de trazer jurisprudências, e agora quando falamos de direitos fundamentais, vamos trazer várias delas, né? Para ilustrar, através de um julgado, de um processo judicial, de um caso concreto, a aplicação desse artigo 5º, a aplicação do direito à igualdade, tá? E um dos processos foi a ação direta de inconstitucionalidade 3.330, que foi julgada em 2013 sob a relatoria do ministro Aires Brito, tá? E que tratava do programa Universidade para Todos, o chamado ProUni, tá? Então eu extraio daquele longo julgado um pequeno trecho que comenta aí essa aplicação dessa igualdade material, dessa igualdade efetiva, concreta, né? Diz o julgado: ações afirmativas do Estado, ou seja, essas ações que o Estado faz no intuito de sanar, né, diminuir, compensar as desigualdades no seio da sociedade. Essas ações afirmativas voltadas então à proteção do direito fundamental à igualdade. Diz aqui um pequeno trecho do julgado:
Não é toda superioridade juridicamente conferida que implica negação ao princípio da igualdade. Então, criar uma superioridade, uma desigualdade, não é negar o princípio da igualdade, né? O típico da lei é fazer distinções, diferenciações, desigualações e fazer desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, a lei existe para impor uma outra desigualação compensatória. Diz ainda o julgado: a lei, como instrumento de reequilíbrio social, a lei, na verdade, é um instrumento de reequilíbrio social, né? Considerando essas desigualdades existentes em meio à sociedade. Toda a axiologia constitucional, ou seja, o valor constitucional, é de tutelar segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos, como verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios no nosso país. Não por coincidência, os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. Então, né, dentro da nossa sociedade, fica clara a desigualdade quando falamos dos índios e dos descendentes de negros, né, que ocupam ali um segmento inferior dentro da nossa pirâmide social. Diz ainda o julgado: a desigualação em favor dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição Pátria, porquanto se trata de um discrimen que acompanha a toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade, esses ciclos cumulativos de desvantagens competitivas, essas desigualdades históricas, né? A compensação por essa anterior e factual inferioridade que os descendentes de negros e índios enfrentam dentro do nosso estado, no que diz respeito ao acesso aos serviços de educação, né? Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Máxima esta que Rui Barbosa interpretou como tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem, e tratar desigualmente os desiguais também na medida em que se desigualem, tá? Então, esse julgado, ele ilustra muito bem, neste caso concreto, que se discute o acesso ao ensino superior, né, através do programa Universidade para Todos, que foi criado por lei, e essa lei não é inconstitucional, essa lei não ofende o direito à igualdade, porque ela vem conceder um tratamento desigual por conta de desigualdades passadas, já antigas, enredadas, enraizadas no nosso Estado, tá? Então é diante dessa factual inferioridade que os descendentes de negros e índios têm quando do acesso às vagas na universidade pública, né, que o Estado cria essas ações afirmativas, que o Estado cria através da lei esse programa Universidade para Todos, porque aí sim ele homenageia o direito à igualdade real, efetiva, material, que além de tratar igualmente os iguais, esses negros e índios que se encontram numa situação de desigualdade merecem um tratamento dessemelhante por parte do Estado, para que aí sim possamos viver, nestes casos, uma situação de igualdade concreta, ok? Então aqui eu encerro mais um vídeo, né, já desse primeiro vídeo dos direitos fundamentais em espécie, e volto no próximo para falar de outros direitos em específico. Obrigado, pessoal, e até o próximo.